hoje habita no meu ser. Enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, ainda estaremos cantando o hino de número 121. Glória a Deus. Maravilhoso é Jesus, maravilhoso é Jesus, da minha vida luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer do que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo pra mim, também será para ti. Vou caminhando sempre o louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Pastor José Nascimento, presbítero Gilmar, na condução desse trabalho, em nome de Jesus.
Amém, graças a Deus, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, vocês que estão acompanhando esta aula de Escola Bíblica Dominical por meio desta gravação que está sendo compartilhada aí nas redes sociais da nossa igreja, da nossa rádio. Você é muito bem-vindo, é um prazer ter você estudando conosco a palavra de Deus, amém? Estamos numa aula, você tem a sua oportunidade também de mandar a sua dúvida por meio de comentários, né, no post deste vídeo, por meio das redes sociais da nossa rádio, por meio das redes sociais da nossa igreja. Você também, né, que não faz parte ainda do nosso convívio aqui na nossa igreja, pode fazê-lo também por meio dos comentários no post dessa aula, amém? Eu estou aqui do meu lado, nosso querido pastor José Nascimento. Prazer. Amém. E nós estaremos aqui compartilhando com os irmãos aquilo que temos estudado ao longo desse trimestre, ok? Hoje a lição de número 12, não é? Que tem por título A Conduta do Crente em Relação à Família, é a penúltima lição deste trimestre, não é? Nós já estamos partindo aí para o final desse trimestre e a sensação de tempo passando rápido, né? Cada dia muito mais rápido, né? Evidente, né? Ô, Presidente Gilmar, antes de continuar, lembrando, né, no começo da gravação deu uma falha, nós, essa live aqui, na verdade, estamos fazendo uma gravação de sábado, tá? Vocês estão vendo aí domingo, estão vendo aí domingo a partir das 9 horas da manhã, mas essa gravação é de sábado à noite, né? Devido a alguns problemas técnicos que tivemos aqui, antecipamos, então, esta gravação da Escola Dominical, mas tem a mesma função, a mesma qualidade aí. Então, a intenção estamos falando sábado, mas você está vindo hoje, domingo, tá bom? Amém. Abraço aí a todos. Graças a Deus. Amém. Lição de número 12, que tem por título, durante todo esse trimestre estamos estudando a igreja eleita e a aplicação da carta de Paulo aos Efésios à nossa vivência, né, nos nossos dias. A lição de número 12, ela tem por título A Conduta do Crente em Relação à Família. O texto áureo está em Efésios capítulo 5, versículo número 31, que diz: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. A verdade prática diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória e nome dele. E a leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 5, os versículos de número 21 a 33, e capítulo de número 6, os versículos 1 a 4. Repetindo, você que não está de posse da sua lição, mas está com a sua Bíblia, Efésios capítulo número 5, os versículos 21 a 33, e Efésios capítulo 6, os versículos 1 a 4. Pastor José, por gentileza, faça essa leitura conosco. Amém. Meus queridos, vocês em casa aí, acompanhem a leitura, como já foi falado aqui pelo Presidente Gilmar. Se não tiver com a sua lição, você pega a sua Bíblia aí, Efésios, vamos repetir, né, capítulo 5, do versículo 21 a 33, e depois o 6, né, do versículo 1 a 4. Vamos ler então. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante. É que está aí, não teve espaço. Nem coisa semelhante, na santa irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor, a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por
Por isso deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina, na administração do Senhor. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, temos lido uma leitura que é patente aqui, o assunto sobre a importância da família. Meus irmãos, a família é a principal instituição planejada e instituída por Deus, não é? O relacionamento familiar, ele realmente é um projeto de Deus desde o começo, né, do homem no jardim do Éden. No capítulo 19 de Mateus, a gente vai ver o Senhor Jesus sendo indagado pelos fariseus, né? O versículo número 3 do capítulo 19 vai dizer que eles chegam ao pé de Jesus querendo pegar, aquela coisa, né? Eles viviam querendo pegar Jesus pelo pé, uma armadilha, né? aqui, né? Criando uma armadilha para Jesus. E eles fazem uma pergunta ao Senhor Jesus, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Não é? E Jesus responde dizendo-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador o fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne, porquanto o que Deus ajuntou não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Nós temos aqui uma leitura em Mateus capítulo 19, em que o Senhor Jesus ele confirma princípios que foram instituídos lá no Éden, não é? Veja que os fariseus chegam até Jesus e perguntam a ele se é lícito deixar a mulher por qualquer motivo, né? Isso com base, pastor José e queridos irmãos, em duas doutrinas que eram muito patentes na época do Senhor Jesus Cristo e desde a época do Antigo Testamento, que eram duas escolas que brigavam entre si pelo entendimento de Deuteronômio capítulo número 24, que trata justamente sobre isso, sobre as causas que levariam, né, o homem a repudiar a sua mulher, da carta de divórcio. E ali diz que se o homem encontrar, em algumas versões diz, se encontrar alguma coisa feia na mulher, né? Então, deixava-se a mulher, né, nós estamos falando de uma cultura puramente patriarcal, deixava-se a mulher por qualquer motivo. Então, se a mulher acordasse de manhã, tivesse com aquela areinha no olho, né, aquela remela no olho, o cabelo um pouco desgrenhado, não me agradou, coisa feia essa mulher, não quero mais ela. Então, deixava-se a mulher por qualquer motivo. E tinham duas escolas que brigavam entre si, que era a escola de Hilel e a escola de Shammai. A escola de Hilel dizia que você podia deixar a mulher por qualquer motivo, viu uma coisa feia na mulher, podia dar carta de divórcio. A escola de Shammai já dizia diferente, dizia que era no caso de essa coisa feia que Moisés fala, seria prostituição ou o próprio adultério. Eles perguntam porque estavam querendo justamente colocar Jesus contra um desses grupos. Se Jesus defendesse a escola de Hilel, colocava Jesus contra a escola de Shammai. Se defendesse Shammai, colocava Jesus contra a escola de Hilel. Jesus responde: eu não sou de nenhuma dessas escolas, eu sou da escola de Deus. Glória a Deus. Né? E responde para aqueles homens dizendo que não é lícito deixar a mulher por qualquer motivo. E aí eles perguntam ainda mais forte, né? Então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio? Aí Jesus responde: Moisés não mandou. Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Veja que eles estão o tempo todo querendo pegar Jesus pelo pé, e Moisés dá essa permissão justamente para o caso de prostituição, para o caso de adultério, mas devemos nos lembrar sempre que o princípio que antecede todas essas coisas é o princípio do
perdão, é o princípio do amor, não é? Então, estando em nosso poder o perdoar, o perdão vem em primeiro lugar. E aí ele vem evidenciar princípios, vai dizer que no princípio o Senhor Deus criou macho e fêmea, ou seja, o casamento heterossexual. Né? O casamento que não, ele vai dizer que deixará o pai e a mãe, né, para se unir à sua mulher, ou seja, um casamento uma união familiar que é independente de outra, é uma união, uma célula ali familiar que não depende de outra, e ele vai dizer que esse casamento ele não pode ser destituído, ele não pode ser separado, ao dizer que o que Deus ajuntou não separe o homem. Então Jesus está dizendo, a minha escola é a escola de Deus, é a escola daquele que criou o casamento e estabeleceu uma família, um casamento que deve ser monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Isso é a instituição familiar que nós estaremos estudando nesse estudo da 12ª lição. E pastor José, sim, é interessante notar que a condução da lição ela está dividida em 3 partes, não é? Nós vamos aprender acerca disso da família em compreendendo o papel de cada um que compõe a família. O papel do marido, certo, o papel da esposa tópico, né? E o papel dos filhos. Os filhos, né? O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa a título de introdução para que venhamos a meditar? Não, só lembrando aqui, né, que foi falado aqui sobre a questão de os judeus, né, da época de Jesus quererem, como usamos uma palavra, encurralá-lo, né, e tal. E, enfim, mais de uma vez, mas como o assunto aqui é sobre casamento, eles pegaram isso muito forte, né? Uhum. Muito forte. E a pergunta deles é muito esquisita, né? É lícito dar carta por qualquer... Porque isso acontecia, né? Isso acontecia. Havia quem defendesse isso. Ainda tinha gente que defendia ainda, né? Agora, imagina só. Hoje, com todo o aparato da medicina hoje, né? A mulher pode se cuidar. Hoje a mulher tem um filho, né? Ela pode usar uma cinta, né? Que evita a barriga ficar flácida, né? E tal. Então, já hoje a mulher muda, é normal ter filho. Imagina naquela época que não tinha esses recursos, né? Imagina, as mulheres eram praticamente abandonadas. Eram desprezadas, eram uma cultura... por motivos fúteis, né? Ou seja, Jesus defende a mulher, né, em todos os aspectos aqui. Como as mulheres casavam cedo lá em Israel, então, casou ali com 15, sei lá, 16, dizem que casava até com 13, né? Mas daqui a 10 anos, já não é mais aquela pessoa. O interessante é que a cultura, os homens, né, não percebiam que essa mudança não veio só para ela, né? Não veio para ele também, né? Você, por exemplo, eu estou com 20 anos de casado, já casei com 31. Já descobri minha idade aí já. O pessoal são bons de matemática. Então, o que acontece, né? Eu olho para minha esposa, houve mudança? Houve, mas eu olho para mim, eu acho até que houve muito mais em mim do que nela. Então, se eu tivesse vendo essa cultura, qual era o motivo de largá-la? E uma coisa extremamente esquisita. Era uma cultura que desprezava a mulher mesmo. E Jesus vem, né, e valoriza a mulher. Valoriza, isso é muito importante, enaltece falar aqui, a né? mulher. É verdade. Numa cultura que não é muito diferente do que nós vivemos hoje. É muito comum hoje um homem casado uma mulher de 40 anos querer trocar por duas de 20. Né? Eu tenho, pra compensar, né? 40, né? Eu tenho amigos, pastor José, que tiveram a oportunidade de ir a Israel. E nessa viagem eles passam por todos os ambientes que foram cenário bíblico, né? Egito, do Oriente Médio ali. E falam que em algumas culturas muçulmanas, por exemplo, o casamento, a poligamia é muito enaltecida comum, ainda. E eles falam, né, esses meus colegas que tiveram a oportunidade de fazer esse tipo de viagem, que é muito comum o guia turístico mostrar que essa casa aqui de 4 andares é uma casa de um muçulmano. Então, cada andar desse aqui é uma família que vive e é responsabilizada por um homem, né? Me parece, Edmar, que a única exigência dentro do sistema muçulmano é se você tem condições de sustentar. Tendo condições, 10 mulheres, você pode ter 10 mulheres, né? Você pode ter condição de sustentar aí, de 15 famílias, você pode ter 15 famílias. É uma coisa totalmente estranha para nós que moramos É uma cultura estranha mesmo e que vai de encontro ao que a Bíblia diz em todos os aspectos, né? Porque mesmo sendo cultura, a Bíblia não está sujeita à cultura, os princípios bíblicos não estão sujeitos à cultura, e isso precisa ficar bem claro. Então, meus irmãos, hoje nós vamos estudar,
vamos iniciar o primeiro tópico, vamos entender aqui como é que funciona, como é que deve ser a conduta de cada um das partes que compõem a família, começando pelos maridos, né? O castigo vem para nós agora, né? A palavra pesada vem para nós. Vem para nós, hein? O capítulo número 5 de Efésios, ele vai trazer Paulo enaltecendo o matrimônio, enaltecendo o casamento e trazendo algumas funções para o esposo, né? E aí o subtópico primeiro vai falar acerca do papel do marido como líder da família. Então, na Bíblia, meus irmãos, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus, ele é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Então, a relação no lar, ela é explicitada justamente nessa relação que tem o homem por cabeça, né? E tem uma responsabilidade muito grande, né, de ter o amor como sendo o elemento primordial para que o marido possa cumprir com sua função dentro da família. Então, o marido, além de liderar, ele deve também amar a sua esposa e não amar de qualquer forma. Amar, além de amar como ele ama a si mesmo, amar como Cristo amou também a igreja, a ponto de dar a sua própria vida por ela. E isso implica em prática do sacrifício, né? Em prática do que diz as Escrituras. O versículo número 25 do capítulo 5 vai dizer: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o amor vai ser aí o ingrediente, o elemento primordial para que o homem possa cumprir com a sua função dentro do lar, sua função de cabeça. Ele deve ter cuidado com a sua esposa. A Escritura vai enfatizar que a esposa é parte do marido, ao declarar que quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Verdade. Ou seja, a mulher, ela não são duas partes que foram coladas, mas foram duas partes que se misturaram ali e se tornaram uma. Né, ali no matrimônio. Exatamente. Quem conhece de metal aí sabe que o aço, ele é uma liga metálica, né? É a união entre dois metais diferentes. E depois que está unido ali, é impossível separar, né? Do mesmo jeito é a associação entre o marido e a mulher. Então, o marido, ele deve dar atenção à sua mulher, do mesmo modo que ele atenta para si mesmo, e isso implica proteger a esposa, prover-lhe uma vida digna. Então, essas ações de cuidado não se limitam apenas a provisões materiais, mas também a provisões de afeto, provisões também que envolvem a parte psicológica, né? Prover à mulher e à sua família todas essas necessidades. Pastor José, suas colocações. Olha, é verdade, né? Nós temos até alguns movimentos, né? Se fala aqui em sequência aqui, de grupos por aí que querem de alguma forma destruir como é que se diz, a base da família, né? Então nós temos aqui na própria revista o comentarista falando sobre isso, né, de grupos que eles tentam de qualquer forma desfazer, né, da família patriarcal, porque confundem, até acusam, né, aqueles que sustentam, no nosso caso, né, que somos cristãos, acusam de que a mulher se torna escrava e coisa daí por diante, né, mas é completamente os grupos das incabível, né, as feministas, né, elas lutam por, segundo elas, direitos iguais, né, que não, se você olhar a pauta que eles defendem, não tem nada a ver com direitos iguais. E tenta derrubar, de alguma forma, através de leis no parlamento e pessoas que defendem isso, o sistema de família, o sistema patriarcal da família, né? Mas é um engano muito grande, porque a igreja ela prega, de fato, o verdadeiro amor. A igreja ela não prega. Quando a Bíblia diz, nós vamos falar aí na frente da Bíblia sobre a submissão da mulher ao homem, não está dizendo que o homem não tem nada a ver com aquele sistema lá da época de Jesus. Que Jesus mesmo combateu isso aí. Jesus, né? Jesus combate, Paulo combate, você vê aqui no texto de Paulo, a igreja da atualidade combate, e na verdade a igreja hoje ela prega isso, né? E se há casos isolados por aí, não tem nada a ver com o ensino que passamos para os irmãos nas nossas igrejas, né? É verdade. Então, como o senhor bem falou, é uma imagem que esses grupos querem passar de que a igreja acoberta maus tratos à mulher, jamais, por parte do homem, diz que é uma cultura patriarcal, mas, na verdade, Cristo dá responsabilidades ao homem muito sérias, né? E a primeira
São duas, basicamente, que estão destacadas aqui nesse texto. Sim. A primeira, de amar a sua própria esposa. E esse amor deve ser demonstrado através de cuidado espiritual. Sim. Por isso que o homem precisa ser o responsável pela espiritualidade do seu lar. Isso envolve cuidado emocional e cuidado social, de forma que a esposa possa ter uma vida de felicidade. Com certeza. Então isso envolve um cuidado espiritual, no sentido do homem prover meios para que a espiritualidade da sua família seja fortalecida, e aí entram meios como culto doméstico. É o homem que tem que tomar a frente dessas coisas. Verdade. Entra a oração no lar, entra não somente a provisão material, mas também a provisão nesse sentido. Deuteronômio capítulo 24, verso 5 vai dizer: quando algum homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem se lhe imporá carga alguma, por um ano inteiro. Era ano inteiro de lua de mel. Ficará livre na sua casa e alegrará a sua mulher que tomou. Então veja o enaltecimento que dá à mulher. Você vê que quando os judeus, na época de Jesus e antes de Jesus, tinham essa cultura que eles mesmos criaram dentro de Israel de menosprezar a mulher, eles não tinham base nenhuma bíblica para isso, né? Porque a Bíblia, olha só, justamente acabamos de ler Deuteronômio. Esse vídeo, essa aula, isso envolve também tratar a mulher com carinho, compreensão e não sendo rude ou ríspido com ela. Em Colossenses capítulo 3, o verso número 19 diz: vós, marido, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. A gente pode até ficar com raiva, né, em algum momento, né, pastor José? Normal. Dá aquela raiva, né? Aquela vontade de enforcar, né? Como dizia um amigo meu falou uma vez comigo, né? Não vou falar o nome dele, pode estar me ouvindo. Tá contando meus para mim. Falou: rapaz, fulana é uma maravilha de pessoa, mas dá vontade de enforcar, enterrar no quintal, né? Claro, era uma brincadeira, né? Ele não ia fazer isso. Está dizendo que a gente está isento de nos irritarmos, mas na verdade ele está falando aqui acerca da consumação a essa irritação, a essa ira, né? Com certeza. Nós devemos ter, um dos frutos do Espírito é o autocontrole, é a temperança, é o ânimo longo, e isso Deus nos dá a mulher justamente para praticarmos isso. Né? Dia a dia. Oh, bênção. Então devemos tratar aqui o enaltecimento da mulher, tratando-a com carinho, compreensão, não sendo rude ou ríspido com ela, porque é como uma joia, né? Verdade. Uma flor, se você for ríspido, né? Tá aqui uma flor bem bonita numa planta, eu vou lá, pego com toda a rispidez, termino machucando. Verdade. Esse amor também, pastor José e queridos amigos, ele é demonstrado conhecendo e respeitando a natureza feminina. Tem homem que parece que não conhece as características femininas, né, do sexo oposto. E Pedro vai falar isso na sua carta, no capítulo 3, verso 7, dizendo: igualmente vós, maridos, coabitai, ou seja, vivam com suas esposas, com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, para que não sejam impedidas as vossas orações. Não é? Ou seja, se você não fizer isso, as orações não serão. As orações não são ouvidas, impedidas. Né? Aqui está falando justamente para os maridos, Sim. a responsabilidade dos maridos. Né? Por enquanto, o couro está comendo o nosso lombo aqui. Exatamente. Né? As mulheres, aguardem vocês aí, daqui a pouco é vocês. Hein? Isso envolve, meus irmãos, também alguns cuidados diários, como, por exemplo, elogiar a esposa. Há uma necessidade. Isso é uma necessidade. Nós estamos falando acerca de características do gênero feminino, né, do sexo feminino. Sim. Isso envolve também o elogio, né, destinado à esposa, a valorização dela. Provérbios capítulo 31, versos 28 e 29 diz: levantam-se seus filhos e lhe chamam bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. A mulher fica... Eita. É da natureza feminina. É da natureza feminina. A mulher ela depende disso. E esse texto, né, mostra que não tem nada a ver, eu gosto de lembrar isso, eu vou relembrar, a prática dos judeus na época de Jesus com o que a Bíblia que eles tanto defendiam ensinava. Entendeu? Não tem nada a ver, né? Isso envolve também, pastor José, além do elogio, né, o conhecimento da natureza feminina, envolve a total fidelidade conjugal. Né? Sim. E é muito feio, meus irmãos, quando a gente vê maridos que não respeitam a presença de suas esposas, né? Passam outras mulheres do lado e eles parecem que vão devorar essas outras mulheres, né? Parece que é um sentimento de caçador que não quer sair da natureza masculina. Então devemos ter esse sentimento de total fidelidade conjugal, meus irmãos, que envolve o nosso procedimento ante as mulheres, tanto na presença dela como na ausência dela, né? Concedendo à esposa o afeto que lhe é devido, inclusive atendendo às necessidades sexuais. 1 Coríntios capítulo 3,
capítulo 7, verso 3, vai dizer: o marido pague à mulher o que lhe é devido, e do mesmo modo a mulher ao marido. Né? Se envolve. Vou até usar o senhor, o senhor não é mais dono do seu corpo. A mulher. E nem a sua esposa é dona. Então, que sabedoria, né, da palavra Exatamente. de Deus aqui? Que sabedoria, estamos falando aqui do primeiro mandamento do homem, né, em relação à mulher. Em relação à mulher. Amá-la. Ô, presidente Gilmar, eu costumo falar que eu acho um tanto, sei lá, difícil um casal cristão de verdade separar. É muito difícil. Com base nesses princípios, né? Se cumprimos porque esses princípios. O verdadeiro cristão, ele vai observar os princípios. Então, se ele observa, se os dois estiverem pautados isso aqui, não vai haver separação. Não haverá divórcio. Então, pastor, e como acontece dentro da igreja de divórcio? Porque alguém quebrou esse princípio. E se quebrou esse princípio, alguma coisa vai acontecer. A quebra desses princípios leva mesmo a isso. Infelizmente, da né? família. Infelizmente. Ou os dois, né? Mas se um quebrar esse princípio, se a mulher deixar de fazer o seu papel como esposa, é provavelmente que esse casamento não vá há muito tempo. Como diz, a gente falou aqui, não vão comer mais 1 quilo de sal junto, né? Só um grãozinho ali, né? Só um grãozinho. E da mesma forma, se o homem quebrar esse princípio, é possível que esse casamento... Então, por isso, há divórcio entre casais, infelizmente, não era para acontecer, né? Exatamente. Então, além desse primeiro princípio, são dois princípiozinhos, né? Vamos colocar assim, simples para o homem cumprir em relação à mulher, seu papel na sua família. O primeiro, amar, conhecendo as características da feminilidade, elogiando, fazendo, né, convivendo bem com sua mulher. E o outro princípio que é relacionado ao homem, que deve viver em família, é liderar o seu lar, né? E liderar o lar envolve muitas coisas, envolve ter responsabilidade como esposo, assumir essa responsabilidade. É muito feio, pastor José, quando tem aqueles esposos que parece que são relapsos no seu papel em relação à família. É aquele camarada que você dá 2 tartarugas para ele vigiar e ele deixa as 2 tartarugas fugir, e depois pergunta a ele se ele não sabe para onde foi. Gostei da colocação, porque a tartaruga é o exemplo de a lentidão total e ainda deixa fugir, né? Então o esposo é cobrado essa responsabilidade dele com relação à sua liderança. Ele deve fazer isso pelo exemplo. O exemplo, ele arrasta mais do que palavras. Enquanto a palavra ela anima, né, ela esforça, o exemplo ele arrasta, ele traz junto, né? Então ele deve trazer isso à tona, a sua liderança, por meio do exemplo, com amor, diálogo, humildade. A Bíblia vai falar sobre isso quando vai enaltecer os deveres do esposo com relação à sua família. Então, o que é exigido de um homem, né, ante a sua família? Qual o papel do homem, que é o primeiro tópico aqui dessa lição? É amar a sua esposa, né? E nós já falamos em relação a quais coisas ele deve amar a sua esposa, em relação acima dos filhos, dos amigos, e liderar o seu lar. E aqui, pastor José, eu tenho aqui um texto que vai falar acerca dos 10 mandamentos para o esposo, né? E eu gostaria de fazer aqui segura essa aí, irmão. Segura aí, anota aí, bate-bola com você aí, com o senhor. Eu vou ler um, o senhor lê o outro, tá certo? Então vamos lá. 10 mandamentos para o esposo. O primeiro: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e a tua mulher como Cristo amou a igreja. Deuteronômio capítulo 6, verso 5 e Efésios capítulo 5, verso 25. O senhor pode ler o segundo. Agora eu, né? Alegremente cumprirás o teu dever de provedor do lar, trabalhando, e com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Terceiro mandamento para o esposo, né, em relação à sua esposa: protegerás a tua mulher com todas as tuas forças, tudo fazendo pelo seu bem-estar e segurança. Lucas capítulo de número 12. Quarto mandamento é: darás honra à tua mulher como vaso mais fraco, coabitando com ela com conhecimento. 1 Pedro capítulo 3 e versículo de número 7. Amém. Vamos lá para o quinto mandamento, que diz assim, ó: vigiarás constantemente para não desejares a mulher do teu próximo. Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, o versículo de número 27. O sexto mandamento é: não darás lugar ao ciúme em tua mente, procurando ser puro em todas as coisas. Tito, capítulo de número 1, versículo de número 15.
7º mandamento para o esposo em relação à sua família: manterás sempre o teu bom humor e não te irritarás com a tua mulher. Então, se o homem quer ter presentes da mulher, né? Ele deve preservar essa flor, deve preservar essa rosa, mantendo o bom humor e eu acho que quando eu sair daqui eu vou dar uma flor para mim. Colossenses capítulo 3, verso 19. O 8º mandamento: procurarás ter tempo para conversar com tua mulher, sabendo que ela tem necessidade de expressar o que lhe vai na alma. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 15. O pastor Cláudio Duarte tem uma brincadeira com relação a isso aí, né? Que a mente do homem ela é dividida em caixas, né? Então o homem tem uma caixa para o futebol, uma caixa para pesca, exato, né? Uma caixa para a esposa, uma caixa para a sogra, e tem uma caixa bem grande que é a caixa do nada, né? Então quando ele chega em casa, ele gosta vem do trabalho, do estafante, gosta de entrar na caixa do nada, né? A mulher já não são caixas, né? São vários fios desencapados e todos misturados entre si. Então ele fala aqui que sabendo que ela tem necessidade de expressar o que lhe vai na alma. Rapaz, eu vou te falar uma coisa de experiência agora. Vamos já continuar. Pode falar. Às vezes minha esposa chega para mim e diz assim, o negócio lá já está pronto. E eu saber que negócio é esse, né? Aí a Júlia, pai, ela está falando disso e disso. Eu digo, eu estou perdido aqui entre vocês. A Júlia entende a linguagem, né? Aí ela diz, tá vendo, pai? A gente entende a linguagem do outro. Eu digo, então pergunta para a Júlia, porque eu não estou entendendo nada. Quem agora é eu? 9º mandamento. Sou eu, né? Isso. Então, o 9º mandamento: não mentirás à tua mulher, nem farás qualquer negócio sem que ela participe, procurando combinar com ela e ouvir sua opinião como auxiliadora. Lembro do meu pai fazendo isso muito. Zacarias, capítulo 8, versículo 16. Perguntando a opinião da esposa, Meu pai não fazia nada sem perguntar. O mundo diz que a mulher tem um tal de um sexto sentido. Tem, né? Eu acho que ela tem mais do que isso, rapaz. E eu me lembro que meu pai fez um negócio uma vez, vendeu um cavalo sem a opinião da minha mãe, né? Adivinha o que aconteceu? O cara não pagou o cavalo. Ele disse, nunca mais eu faço nada sem combinar com essa mulher. Pois é, gente. Verdade. E o 10º mandamento, né, para o esposo: não serás avarento, pão duro, mas suprirás graciosamente as necessidades da sua esposa. Efésios 5:5. Tem homem que quer uma mulher bem bonita, né, mas não quer investir na beleza da sua esposa. Você fez lembrar de novo do Cláudio Duarte, né? O cara vai lá, né, a mulher quer um vestido, ele vai lá, compra aquele cheio de bolinha, né? De chita, né? Aí ele vai ter uma bolinha para ele. Uma bolinha para ele, né? Pois é. Mas, gente, nós estamos rindo, mas isso aqui é sério, né? É muito sério. Se nós observarmos esses princípios, nós não nos separaremos, tá? E o versículo-chave para um casamento bem duradouro, 1 Coríntios capítulo 13, o verso 4 a 7, né? O enaltecimento do amor. O amor, ele é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Veja que não tem nada de vanglória, não tem nada de honroso em amar. Na verdade, amar envolve muito mais um sofrer por amor, do que abrir mão por amor, do que termos a nossa mente em primeiro lugar. Pastor José, sim, podemos partir para o tópico 2? Vamos lá. Vamos falar da esposa, né? Vamos falar acerca da esposa. O senhor quer iniciar o tópico? A conduta, né? A conduta da crente como esposa, a conduta da nossa irmã. Então, agora é com vocês, tá? Vamos lá, de acordo então com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo, né? Olha que privilégio, tá? Nesse ponto veremos a conduta requerida da esposa cristã. E o primeiro tópico diz o conceito de submissão cristã, né? Então, tudo, irmão, nós estamos falando aqui, nós estamos pautados na Bíblia Sagrada, estamos pautados aqui na Palavra de Deus. Posso ler então, né? Pode seguir, pastor. Vamos lá, o conceito da submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus, lá no capítulo 5 de Efésios, versículo 21. Nossa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados.
das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, está no capítulo 6, versículo 1, dos servos aos seus senhores, está no versículo 5. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo. Meus óculos estão me fugindo, tá, irmão? De depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Muito bem colocado aqui por Paulo. O conceito de submissão aqui não envolve o homem depreciar a sua mulher. Isso fala para os dois lados, né? O primeiro, da mulher ser submissa ao seu marido, não é? Se sujeitando de forma, como ele diz aqui, de forma voluntária e de grata aceitação, porque isso é um mandamento não de homem, mas é um mandamento do Senhor. Então essa submissão deve ser voluntária, espontânea, né? Reconhecendo o papel do marido como cabeça. Deve ser de coração independente, se ele é cristão ou não. Veja que 1 de Pedro capítulo 3, o verso 1 diz: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita aos vossos maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Né? Então, pode falar. Não tem como a gente não voltar ao primeiro tópico, né? As duas coisas andam juntas, né? Andam juntos. Tanto o homem reconhecendo o seu papel de valorização da mulher e a mulher se submetendo por essa condição do homem que ele oferece. Se o homem cumpre todo aquilo que nós vimos aqui no primeiro tópico, a mulher tem todo o prazer de exercer esta submissão. Por quê? Porque ela vai se sentir amada, né? Vai se sentir segura, vai se sentir, como é que se diz, protegida e daí por diante, né? Então, as duas coisas têm que andar juntas, né? Para dar certo, né? Tem que andar juntos, né? E isso fala de submeter-se, né, nas decisões, sem críticas depreciativas, né? E quando falamos de decisões, a gente volta a um daqueles mandamentos do esposo, né? Consultando, né? Não ser uma decisão unilateral, mas buscar uma decisão aí conjunta, né? E essa submissão, pastor José, é importante que ela seja inteligente, né? A mulher tem que ter uma submissão inteligente, reconhecendo o seu papel na família como auxiliadora. Esse papel, pastor José, não é concedido à mulher porque ela tem menos valor do que o homem, mas Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, que essa submissão ela se deve ao simples fato de que o homem veio primeiro do que a mulher. Sim. Não é porque há uma valorização do homem, o homem tem mais valor do que a mulher. Não, é pelo simples fato... Lá em Gênesis 2:1, né? Exatamente. Então, Gênesis 2:18 vai dizer: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea. Essa submissão, pastor José, ainda tem que ser com alegria, sabendo que essa alegria de se submeter, né, ao seu esposo, mais uma vez ressaltando, essa submissão não é de capacho, não é de se colocar debaixo dos pés do seu marido, mas compreendendo a posição dele como liderança, tem que ser com alegria. Tito capítulo 2, os versos 4 e 5 vai dizer: para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos e serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. E alguém pode dizer assim: não, mas esses princípios são muito antiquados. Hoje a mulher não exerce mais esse tipo de influência na sociedade, mas esses são princípios bíblicos que devem ser valorizados. E que se a Bíblia diz que tem que ser assim, é porque a família é feliz assim. Quando cumpre com isso. É bem verdade, pastor, que existem mulheres que exercem posições de liderança na sociedade. Sim. E a igreja, a nossa igreja não combate isso. Nem a Bíblia combate isso, né? A gente não vai ver nenhum versículo na Bíblia dizendo assim que a mulher ela é proibida de ser uma gerente de contrato, por exemplo. Verdade. Não. Que ela não pode ter uma empresa. De repente a mulher ela não pode abrir. O que acontece muito hoje nos nossos dias, né? Às vezes a esposa ela trabalha e ganha até o seu salário superior ao homem, né? Mas isso não dá o direito
de a mulher ferir o princípio ferir o bíblico. princípio, né? Não, com certeza não. E se formos olhar também na Bíblia, mas a mulher era muito submissa, não trabalhavam sim. Nós temos um exemplo de Lídia, né? Isso. Que era vendedora de púrpura, né? Lá. Exatamente. Fugiu aqui o nome da cidade. Então, Paulo chega ali e encontra essas pessoas que elas tinham uma atividade, ou seja, ela era uma microempresária, vamos dizer assim, né? Então, não é de agora. Então, a gente tem um exemplo muito feliz de Nabal e Abigail, não é? Sim, na Abigail, Bíblia, né? ela tinha uma função importante. Ela é enaltecida na Bíblia como sendo até mesmo superior ao seu esposo no que concerne a moralidade, no que concerne... Mas, mesmo assim, perceba que ela sempre se coloca na posição de submissão. Ela se ajoelha ante de Davi, ela chega para o seu esposo com todo respeito e conta-lhe a história do que aconteceu, do que ele iria sofrer se ela não tivesse feito aquilo com Davi, não é? Então, veja que ela, mesmo estando numa posição de superioridade no seu lar, aparentemente, veja que os próprios servos de Nabal, procuravam a Abigail e diziam, não, o nosso senhor... Né, Nabal, ele agiu de forma imprudente e ela ia lá, consertava aquilo, né? Veja que ela sabia colocar-se naquela posição. É verdade. E não é à toa que Salomão diz que a mulher sábia edifica, né? A sua casa. Poxa vida, Abigail é um retrato disso aí, né? Provérbios o homem 14. era meio filho de Belial, mas ela tinha uma como é que se diz? Uma sabedoria muito grande, né? Muito grande. Sabia se colocar numa posição... sem ferir o princípio. Muito importante isso aqui, muito importante. Então, essa submissão, ela não mostra inferioridade em termos morais, né? Não. Gálatas capítulo 3, verso 28 vai dizer, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, veja que a Bíblia não tem princípios que preguem a inferioridade da mulher, mas prega a posição da mulher como sendo de submissão e que isso seja feito revelando a vontade de Deus para a família. E é submissão não em algumas coisas, pastor José, mas submissão em tudo, né? Tudo. E isso não significa até em algo contrário à Bíblia, né? Isso não significa isso. Até mesmo com relação às autoridades constituídas, a Bíblia vai dizer que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E aqui entra muito bem o caso de Abigail e Nabal, né? Quando fere um princípio bíblico, veja que ela precisou ali tomar a frente, né, daquela coisa, mas sempre daquela situação, mas sempre se colocando numa posição de inferioridade. Interessante que ela vai com Davi, perdoa o teu servo, se referindo ao marido dela, né? Queria proteção mesmo, isso, entendeu? Uma mesmo coisa para muito ele importante, que era tão mal, né? Exatamente. Então, nesse contexto, o amor ele deve existir, né? Ele deve trazer à tona essas questões. Efésios capítulo 5, verso 33 vai falar que a mulher deve respeitar o seu marido, e isso é recíproco, não significa que é só a mulher que deve o respeito, mas o marido, nós já falamos isso quando tratamos do tópico primeiro, o marido também deve a devida benevolência à mulher. Então, Efésios 5,33, na nova versão, na linguagem de hoje, vai dizer que a cada esposa deve respeitar o seu marido, e ela deve exercer esse respeito contribuindo para conservar a imagem do seu esposo, né? Como um homem de Deus diante da sua família e da sua igreja, porque existem, pastor José, muitas mulheres que trazem, né, os seus problemas de casa e trazem à tona na igreja ou no trabalho. Eu me lembro que há o trabalho de círculo de oração, e eu frequentei muito esse trabalho. E cansei de ver muitas mulheres que iam fazer pedidos de oração e terminavam denegrindo a imagem dos seus esposos ali Infelizmente, né? Quando ela ia fazer o pedido de oração, a gente sabia todo o contexto que havia acontecido. O porquê da... E isso é falta de sabedoria. Verdade. As mulheres, tanto as mulheres como os maridos, devem contribuir para preservar a imagem do outro. Eu costumo falar que uma mulher que não tem sabedoria, ela pode casar com um santo, ela vai estragar o santo. E vice-versa. O homem que não tem sabedoria pode casar com uma santa. Ele vai estragar lá na frente, né? Exatamente. Se não tiver esse compromisso com a palavra de Deus, um casamento não tem muito. Não vai para frente. E ainda tem deles que matam dizendo que é porque amava muito, né? Verdade. Hoje em dia, pastor José, a gente está vivendo uma banalização do casamento. Verdade. Às vezes a gente entra numa rede social e vê ali um anúncio de que um casal celebridade se separou. E eles estão
colocando da seguinte forma: nós resolvemos nos separar para não estragar algo tão lindo que existe entre nós. Onde já se viu que a separação, o divórcio, é a solução para se preservar amizade e amor um com o outro, né? Então a Bíblia vai enaltecer a questão da fidelidade, né? Da mulher concedendo ao marido o afeto que lhe é devido, né? Porque isso é inerente, e o homem precisa conhecer isso, como nós estudamos no primeiro tópico, né? Conhecer as características do sexo feminino. É inerente da mulher o afeto. Com certeza. Você veja que a mulher, o filho pode ser a pior criatura do universo. Foi preso, né, fez as piores atrocidades, mas ela vai lá e visita o seu filho na cadeia, né, demonstra amor, abraça, beija. É muito bom ter mãe, né? Muito. Porque isso é inerente das mulheres, o afeto é inerente das mulheres, a razão já é inerente do homem, por isso que ele tem que ser a cabeça, que funciona, né? Com certeza. Então a mulher não deve privar o seu marido do seu corpo, porque ele realmente pertence a ele, né? E assim também o corpo do marido pertence à mulher, por isso que lhe deve a devida benevolência. 1 Coríntios capítulo 7, verso 3 vai dizer: o marido pague à mulher o que lhe é devido e do mesmo modo a mulher ao marido. Perceba que a Bíblia nunca trata unilateralmente. Não. Sempre em conjunto. Ficando os dois. Que coisa. Vejamos aqui, meus irmãos, que esses deveres das mulheres envolvem ser submissa ao seu marido, respeitar o seu marido. Enquanto o homem é amar a sua esposa, não é? E prover a liderança no seu lar, a da mulher vai envolver duas coisas também: ser submissa ao seu marido e respeitar ao seu marido. Pastor José, temos também aqui 10 mandamentos para a esposa. Tem também, Vamos fazer o bate-bola aqui? Ô, minha filha, vamos lá. Primeiro mandamento para a mulher: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu marido somente um pouco a menos do que Deus. Não pode igualar, né? Não pode ser um amor igual, né? Mas tem que ser Deus em primeiro lugar. Amém. Está em Deuteronômio, né? Deuteronômio capítulo 6, o verso número 5. E o segundo mandamento para a mulher é: alegremente te submeterás ao teu marido, tua cabeça, como a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 22. Guardarás tua língua com toda diligência, tendo cuidado de abençoar teu marido e nunca discutir abertamente detalhes íntimos do relacionamento amoroso com outras pessoas. Né? Que maravilha. Provérbios capítulo 31, verso 26 e Provérbios 11, 16 também vai falar sobre isso. O quarto mandamento diz: conservarás um coração alegre em tudo que fizeres no dia. Provérbios capítulo 17, versículo 22. Afastarás de ti uma natureza ciumenta e egoísta, é o quinto mandamento. Provérbios capítulo 6, o versículo número 34. Vale até falar sobre esse negócio aí. Afastará de ti o quê? A natureza ciumenta ou egoísta. Tem gente que tem ciúme extravagante e diz que é porque ama. Gente, isso não é outro. Nunca comparando diminutivamente aos outros homens. E, sinceramente, o admirarás e reverenciarás. Efésios capítulo 5, versículo 33. Sétimo mandamento para uma esposa que reconhece a sua posição na família: diligentemente manterás o teu lar e a ti mesma atraentes, lembrando que não deves somente ganhar o amor do teu marido, mas também conservá-lo. Lembrando, meus irmãos, que nós não estamos em uma visão unilateral. Do mesmo jeito que nos 10 mandamentos do esposo, a gente viu que o esposo tem que se cuidar também para a sua esposa, assim também a mulher, nos seus 10 mandamentos, também deve se cuidar para o seu esposo. E o oitavo mandamento é o seguinte: darás valor às tuas virtudes femininas mais que a própria vida. Provérbios capítulo 12, versículo 4. Inspirarás a teus filhos um amor, respeito e reverência ao seu pai. Provérbios capítulo 22, verso 6. Isso aqui, pastor José, sim, é muito interessante lembrar disso, que eu me lembro que lá na minha infância, minha mãe sempre dizia assim, eu queria aquele pedaço, né, mais bonito, minha mãe chegava para mim e dizia assim, para mim e para o meu irmão, e dizia assim: não, esse aqui não, que esse aqui é para o seu pai. Opa, minha mãe fazia isso. Eu vi minha mãe muitas vezes. E isso me inspirava a também ter reverência para o meu pai, né? Com certeza. É o nono mandamento aqui da esposa. Você vê que
como a família não ser saudável assim, né? É. Se os dois cumprem seu papel, os filhos vão criar saudáveis e serão abençoados esposos lá na frente E darão as mulheres continuidade a também. famílias saudáveis. Exatamente, dá continuidade. O 10º mandamento é: não serás ranzinza. O que é ranzinza? Briguenta. Olha esse versículo de Provérbios 25:4, vale até ler, né? Vale até ler. Provérbios capítulo 25. Olha o que diz Salomão sobre uma mulher ranzinza, uma mulher briguenta, misericórdia. Provérbios capítulo de número 25. Minha irmã, não seja isso não, tá? Vamos conservar aquilo que é inerente da natureza feminina, né? O amor, o afeto. Enquanto o presidente Gilmar procura aqui, deixa eu falar para você, mulher que está me ouvindo. Você diz, mas se você entrou agora aí, está ouvindo agora, ou vendo, mas isso é para nós. Não, volta aí o vídeo aí que você vai ver aí os 10 mandamentos para o homem também, tá? Nós temos aqui, não é unilateral. Vamos lá, presidente Gilmar. Melhor é morar num canto de águas furtadas do que com uma mulher rixosa numa casa ampla, né? Águas furtadas é justamente aquelas águas caudalosas, né? Águas inquietantes, né? Verdade. Do que com uma mulher rixosa, uma mulher briguenta, mulher ranzinza. Misericórdia. Pastor José, podemos entrar no próximo tópico aqui? Vamos sim, no terceiro tópico. Do crente, do filho que é crente. E agora vamos ver a questão aí dos filhos, né? Vamos lá, o senhor pode dar... Vamos lá, gente. O terceiro tópico, então, a conduta do crente como filho. Nem todos são pais, mas todos são filhos, né? Vamos lá. A responsabilidade dos pais. Isso mesmo. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e na demonstração do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, no grego, que é paideia, né? Significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra demonstração, do grego que é notesia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Então, além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus, lá em Provérbios 22:6. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. A gente vê aí no texto do capítulo 6, 4, da leitura que foi feita, a leitura bíblica na classe, né? Isso. Ele ainda vai dizer aqui no subtópico 2 acerca da conduta requerida dos filhos, né? Ele vai dizer que é dever dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede prudentes aos vossos pais. Ele vai enaltecer isso aí. E vai explicar que a postura deve ser categórica, né? Porque isso é justo. E a gente vai entender na Bíblia que a desobediência dos filhos é um sinal da decadência da sociedade, né? Eu costumo falar, né? Eu lembro muito de um caso de uma mãe que levou a filha no psicólogo, né? Levou uma filha no psicólogo e a mãe fez, aliás, a psicóloga conversou meia hora com a mãe e meia hora com a filha, separado, né? Quando terminou aquela sessão, né? Marcou o dia para a próxima e falou assim: nós vamos tratar primeiro da mãe. Ou seja, o que a menina estava passando era um reflexo do que a mãe transmitia para ela em casa, né? Então, a psicóloga foi muito inteligente e descobriu que ali, na verdade, quem precisava primeiro ser tratado era a mãe, né? Isso. 2 Timóteo capítulo 3, verso 2 vai falar: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Então, a desobediência dos filhos é um sinal claro da decadência da sociedade. É verdade. Então, os filhos obedecerem não é uma opção, é um mandamento, né? Um mandamento de Deus. Colossenses capítulo 3, o verso número 20, vai dizer: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Não é obedecer em algumas coisas, não é obedecer quando lhe for aprazível, mas é obedecer em tudo. Então Deus mandou que os filhos fossem obedientes
quando eles desobedecem aos pais, estão desobedecendo a Deus. Senhor. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 14 diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Então, aquele que obedece a Deus deve cumprir este mandamento, né, que foi dito no Antigo Testamento e confirmado pelo Senhor Jesus em Marcos capítulo 7, quando ele vai falar acerca dos princípios da lei. Jesus vai enaltecer o princípio da honradez dos filhos pelos pais. Então, em que os filhos devem obedecer aos seus pais? Eles devem obedecer aos pais naquilo que a palavra de Deus nos ordena que devemos fazer, não é? Colossenses capítulo 3, verso 20, devemos obedecer em tudo, não é? Jesus ele nos dá o exemplo de obediência em Lucas capítulo 2, verso 51, quando vai dizer que em tudo o Senhor Jesus era sujeito aos seus pais, mesmo sendo de uma natureza plenamente divina e plenamente humana, mas ele se sujeitou à obediência aos seus pais. Então a obediência aos pais não é só uma virtude, é um mandamento de Deus, né, que deve ser obedecido. E a obediência, pastor José, ela traz benefícios. Vamos ver aqui alguns benefícios, né? A obediência aos pais é um dos mandamentos com promessa de vida longa, né? Verdade. Para que tenha uma vida boa, para que viva muito. E quando uma criança aprende a submissão, ela aprende a submeter-se a uma vontade mais alta que a sua e evita muita dor de cabeça, né? Verdade. Há alguém que diz por aí que é melhor que ele seja disciplinado em casa do que quando adulto venha a ser disciplinado pela justiça. Pela justiça, aqui eu ia falar, tem uma ditada aí, né, que se não faz, como é que é? Não faz o filho chorar em casa, a polícia vai fazer ele chorar muito, né? Na rua, né? É meio doido isso, mas infelizmente é a realidade, né? Não chorar no sentido de você machucar o seu filho, mas o filho não pode ouvir sempre não. Não pode ouvir sempre sim. Pai, eu quero isso sim, eu quero isso sim. O pai tem que avaliar. Deve aprender que há limites. Que há limites, né? E isso cai muito sobre a responsabilidade sobre os pais. A gente vai ver lá em Jeremias capítulo 35, versos 2 a 6, que é oferecido a um grupo familiar chamado dos Recabitas bebida alcoólica, né? Vinho. E eles não aceitam beber porque aprenderam dos seus pais. O pai era tipo um mandamento do pai. Isso. Aí diz assim, pai era vivo? Não. Eles respeitavam a memória do pai. Eles não beberam aquele vinho, porque o pai... É impressionante, né? Obedecia. Então isso recai sobre os pais também, a grande responsabilidade de criar os filhos nessa linha. Então os filhos eles devem honrar os pais, porque isso implica em ter uma autoestima por eles, né? É mais do que uma simples obediência porque são meus pais, mas envolve obedecer de coração, né, enquanto seus pais viverem, e isto inclui cuidar deles, mesmo quando estão idosos, né? Sim. A gente vai ter uma passagem bíblica muito linda em que o Senhor Jesus Cristo nos dá um grande exemplo no capítulo 19 de João, quando Jesus está ali sendo crucificado e está Maria e João ali ao pé da cruz. E ele olha para Maria e diz, mulher, eis aí o teu filho. E olha para ele e diz, eis aí filho, a tua mãe. Homem, né? Eis aí a tua mãe. Cuida dela, Isso, né? Está o Senhor Jesus, mesmo numa situação de crucificação, está nos dando o exemplo do cuidado que devemos ter pelos nossos pais. E isso devemos fazer porque é justo, porque é uma atitude de amor, de gratidão, de estima aos pais que tanto abdicam. Eu estou tendo a oportunidade, pastor José, o senhor tem muito mais experiência do que eu nesse sentido, né? Minha experiência é de 3 anos, né? A minha vai fazer 3 anos agora, no dia 6 de julho. A minha tem 18. A diferença é enorme, né? Só 6 vezes, né? Só isso. Então, eu já sinto, né? Mesmo tendo 3 anos de experiência como pai, eu já sinto que um pai ele deve se abster de muitas coisas para trazer uma boa educação, um bom legado para o seu filho, e nada mais do que eu como filho também retribuir isso aos meus pais e trazer isso à tona também para eles, né? Isso também, pastor José e meus queridos irmãos, envolve também os filhos reconhecerem que a correção também é uma demonstração de amor, né? Com certeza, né? Deus faz isso com os seus filhos, né? Com aqueles que Ele ama.
E o pai corrige às vezes, né? Não vai aquela questão de... Antigamente havia uma ignorância muito grande, né? O pai batia, tira sangue do corpo do filho. Isso, gente, isso não é correção. Na verdade, isso é agressão. Isso é justamente, né, o que a Bíblia vai dizer, né? Que a gente não deve, os pais não devem provocar a ira dos seus filhos, né? Ou seja, tem que dar uma via de mão dupla, né? O filho respeita o pai porque o pai respeita o filho, né? O pai cuida bem do filho e o filho submete a este pai. Por quê? Porque ele o trata com amor. Isso é muito importante. Esse provocar a ira, pastor José, é justamente o exagero na correção, né? Exatamente. Fala justamente sobre isso. E aí a gente vai sinalizar aqui que é uma correção não feita por um juiz, por um capataz, por um carrasco, mas é uma correção feita por um pai. Para quem mais ama aquele rapaz ou aquela moça ou aquela criança, né? Quem ama corrige. A correção ela é necessária. Os pais eles devem corrigir os seus filhos e a falta de correção é evidência do ódio, não de amor. Então, Provérbios 13:24 vai dizer: o que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. E vara aqui, pastor José, não é um eufemismo, não é uma metáfora, é vara mesmo, é bambu. A gente não tem vara hoje de bambu para bater nos filhos, mas a gente tem meios físicos que possam fazer isso, né? É castigar com meios físicos, né? Não é o castigar por castigar, né? Mas o fazer, é trazer a correção antes que aquilo se torne algo mais sério. Tem algumas pessoas que até postam nas redes sociais hoje, assim, pessoas da nossa época, até mais velha, aí posta lá um chinelo desse tamanho, né? E assim, isso aqui era o psicólogo que a minha mãe me levava. A psicologia funcional, gente, isso é o melhor psicólogo que a minha mãe já me trouxe para a minha vida, né? E outros dizem, né, as pancadas que se perderam são aquelas que não pegaram em mim, pegaram na parede, e coisa do tipo, né? É claro que no momento você não entende, no momento da correção, você, entendeu? Você fica... Mas depois você vai entender, né, Raul? Como aquilo foi bom. Eu me lembro que meu pai uma vez me deu uma surra, pelo um erro meu, né? Uma surra foi boa, né? No momento não, mas depois ela surtiu um bom efeito, né? Então, nunca mais fez aquilo que eu... Então, meu pai me pegou lá e me deu... Ainda tinha uma ordem, se você correr... Meu pai corria bem, tá? Ele era atleta, né? Era atleta. Jogava bola muito. Se correr, eu vou correr atrás, eu vou bater lá de onde eu te alcançar até onde você começou a correr. E eu não acreditei, né? Digo, não, acho que é conversa, ele não vai fazer isso comigo, não. Aí eu corri. Ele cumpriu a palavra. Cumpriu na íntegra. Cumpriu na íntegra. Não foi muito bom no momento, não. Mas nunca mais eu derrubei meu irmão com a lasca de lenha. Nunca mais. Foi só isso o problema. Foi só isso. Pastor José, vamos fazer os nossos 10 mandamentos para os filhos, né? Fizemos os 10 mandamentos. Eu acredito que meu irmão vai ver essa gravação amanhã, ou depois ele vai rir, né? Ainda vai dizer bem feito, né? Vamos lá, os 10 mandamentos dos filhos, né? Vamos lá, então. Fizemos os 10 mandamentos da esposa, vamos fazer os 10 mandamentos dos filhos, né? Vamos lá. Primeiro aqui amarás o Senhor teu Deus e aos teus pais como enviados por Ele, por Deus, para cuidar de ti. Ótimo. O segundo mandamento para o filho, filhão, Júlia, escuta aí, tá? Obedecerás aos teus pais com alegria, enquanto eles viverem, seguindo o exemplo do Senhor Jesus. O terceiro mandamento para os filhos: não serás vagaroso em cumprir as determinações de teus pais, mas diligentemente te esforçarás para agradá-los. O quarto mandamento não farás apenas parte do que foi determinado por eles, mas cumprirás totalmente as tuas tarefas. Não é fazer só a metade, né? Nem um terço, é fazer tudo. O quinto mandamento diz: não deixarás de atender aos teus pais, mesmo quando eles estiverem ausentes. O sexto mandamento: honrarás teus pais, nunca contribuindo para denegrir a imagem deles perante os outros. Isso, o filho deve sempre buscar honrar, enaltecer a imagem dos pais. O sétimo mandamento para os filhos diz: não desprezarás teus pais por eles não terem a mesma educação que te proporcionaram. Isso acontece muito. Isso é muito importante. Né? Muito importante. Os filhos que tiveram oportunidades diferentes de seus pais valorizarem os sacrifícios que eles fizeram para fazer com que esse filho tivesse as oportunidades que eles não tiveram. Eu tenho um amigo, vou até citar o nome, porque é um exemplo bom, deve ser citado, Márcio, lá no Rio. Ele teve um pai muito carrasco. Só um dos destaques do que o pai fazia, derrubou ele com uma marreta na cabeça, né? E ele desmaiou, depois curaram lá as feridas, ele escapou.
E ele falou, se um dia eu for pai, eu nunca vou maltratar minha filha. E, de fato, ele é um pai e tanto, né? Então, o 8º mandamento é comigo? Pode ir. 8º mandamento. Cultivarás a obediência como a maior das tuas virtudes para com eles. Maravilha. Isso, obedecer. Quem ama quem obedece, obedece quem ama, né? É verdade. O 9º mandamento para os filhos diz: não esquecerás de teus pais quando eles forem idosos e necessitarem de ti. É aquele exemplo que nós falamos. O próprio Senhor Jesus Cristo deu exemplo sobre isso quando destinou João para cuidar da sua... Impressionante, Jesus no auge da dor. Ele não esqueceu isso. Jesus, né? ele ensinou em todos os aspectos, da vida. Que coisa, né? Então, o 10º mandamento, né? Filhão, vamos lá. Agradecerás a Deus por teres teus pais, procurando-os enxergar e imitar o que de melhor receberes deles. Olha como isso é importante. Eu lembro muito da minha mãe falando assim, né? Falando com meu pai. Passava alguém na rua, né, ou alguém que pedia alguma coisa, minha mãe fazia todo aquele esforço, né, para dar água, sei lá, comida que alguém tivesse com fome. Aí meu pai, eu ficava olhando e ele dizia assim, eu estou fazendo isso porque eu não sei se meus filhos vão precisar lá na frente, né? Estou plantando para eles escolherem. É verdade. Poxa então, vida, eu lembro disso muito, né? A vida de pai e de mãe é uma vida de abnegação com mesmo, certeza, de com negar certeza. muitas vezes as suas próprias vontades para que esses filhos frutifiquem, né? A minha mãe vai estar vendo, né, no futuro esse vídeo. Mãe, obrigado por todos os ensinamentos que a senhora passou. Graças a Deus. Pastor José, podemos partir para a conclusão da nossa Vamos lição, lá. né? No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa deve submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor e o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Então, meus irmãos, a suma de tudo é conhecermos a nossa posição dentro da família e respeitarmos essa instituição que não foi carimbada por outro ser, senão o próprio Deus, né, que é aquele que é o mais interessado em que a sua igreja prospere nesses aspectos. Presbítero Gilmar, se nós falamos aqui 3 pessoas da família, o pai, mãe e filhos, se cada um cumprir com todos esses deveres do cristão pautado na palavra de Deus, eu não vou dizer que vai haver perfeição dentro do lar, mas que vai ficar bom. Isso. Vão ser filhos que vão ser bons empregados, bons patrões, né? Com certeza. Como o próprio texto de Efésios vai falar. Com certeza. Amém? Amém. Vamos concluir? Vamos concluir, sim. Eu gostaria de convidar o pastor Felipe. Pastor Felipe, chega aqui, meu querido. Hoje o pastor Felipe ficou na técnica, né? Junto com o nosso querido Lucas. E ele vai agradecer, vai orar. Aqui o encerramento. E abençoa nossos irmãos em casa aí, que 9 horas de domingo, né? Hoje, nós estamos gravando sábado, mas hoje, domingo, você está vendo aí. Você está vendo aí. Então, louvado seja Deus. Bota em prática isso aí e verás que a tua casa vai ser, se não é ainda, uma bênção. Amém, glória a Deus. Muito boa aula, né, meus irmãos? Graças a Deus nós fomos muito edificados pela palavra do Senhor. Que Deus continue usando nosso pastor José, nosso presbítero Gilmar. Vamos orar pelo término, né? Meus irmãos, também peço aos irmãos que continuem orando por nós. Nós temos um decreto municipal que nós temos que cumprir, que não podemos ter atividade nenhuma presencial na igreja. Vamos orar para que Deus toque na mente e no coração do prefeito. Tem coisas que só Deus pode fazer. Quando o homem resolve fechar os ouvidos, fechar o coração, fechar a mente e começa a enxergar a pregação do evangelho como um problema, aí mora um problema. O coração endurecido, ele tem feito com que o ser humano se afaste a cada dia mais e mais de Deus. Que não venhamos ser somente amigos do evangelho, mas verdadeiramente evangélicos, cristãos, seguidores da sua palavra, seguidores da sua determinação. Oremos. Amém. Senhor maravilhoso Deus, eterno Pai, apresentamos a Ti, Senhor Jesus, essa aula que foi ministrada pelos Teus filhos, pelos Teus servos neste lugar. Que Tu possa, Senhor,
da mesma maneira que Tu edificaste as nossas vidas, ó Deus, participando aqui presencialmente, que Tu também venha, através do Teu Espírito Santo e da Tua palavra, penetrar, ó Deus, no coração, na mente de cada um, Senhor Jeová, que será alcançado através desta aula. Senhor maravilhoso Deus, apresentamos a Ti também as autoridades constituídas sobre nós, o nosso prefeito, os nossos vereadores, Senhor, do nosso município. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Ajuda esses homens, Pai, a verdadeiramente Te conhecerem, a verdadeiramente sentirem a Tua presença, a verdadeiramente, Senhor Jeová, confirmarem, ó Deus, a Tua obra nesta terra. Sabemos, Pai, que enfrentaremos tribulações, que possivelmente, ó Pai, enfrentaremos também, Senhor, em nossa geração, perseguições à igreja, mas Tu tens fortalecido a cada um de nós, continua conosco, abençoando as nossas vidas, nos dando, ó Deus, discernimento e sabedoria que só advém de Ti. Senhor maravilhoso Deus, continua conosco e abençoa cada casa, a cada família, e nos despede com a Tua graça e com a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam, guardam e aguardam sua vinda, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Graças